E aí, meus queridos, vamos para a resolução da folha Embraer 7, primeiro exercício, que diz o seguinte. Numa missa especial, realizada num grande parque, foi estimada a presença de 1.250.000 pessoas. Vamos supor que essas pessoas estivessem ocupando uma praça de formato triangular, onde, bem próximo à sua base, tivesse sido montado um enorme altar. Partindo do ponto A, o padre caminharia perpendicularmente a essa base na direção do altar. Se a média para o cálculo estimado fosse de 5 pessoas por metro quadrado, a distância que o padre teria caminhado pela praça seria... Vamos resolver a questão. O altar é esse aqui, conforme o problema já fala. O padre ele vai caminhar por essa linha tracejada, de A até o altar. De A até o altar, eu percebo que é a altura desse triângulo. Qual que é a base do triângulo? A base é 400. Se eu tivesse a área desse triângulo, eu conseguiria achar a altura. Por quê? Como que a gente calcula a área? A área não é base vezes altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo. Se a base é 400, eu já tenho a base. A altura é o que eu quero descobrir. Se eu dividir por 2, eu tenho a área, e a área é algo possível de calcular. Como assim? Vou mostrar para você. O problema, ele fala o seguinte, que eu tenho 5 pessoas numa área de 1 metro quadrado. Posso fazer uma regrinha de 3, contendo o quê? Pessoas e área em metros quadrados. 5 pessoas ocupam 1 metro quadrado. 1.250.000 pessoas, quantos metros quadrados ocupariam? De onde saiu isso? O problema fala que nesse parque cabem 1.250.000 pessoas. Se a cada 5 pessoas eu tenho 1 metro quadrado, então dentro desse 1.250.000 pessoas, quantos metros quadrados nós vamos ter? É essa a ideia. Como que eu resolvo então? O produto dos meios igual os extremos. Vai ficar 5x, porque ela é diretamente proporcional, porque quanto maior a área, mais pessoas eu consigo colocar nessa praça, então é diretamente proporcional. O produto dos meios é igual aos extremos. 5x é igual a 1 vezes 1.250.000. X vai ser 1.250.000 dividido por 5. Esse 5 que está multiplicando passa dividindo. Essa conta aqui vai dar 250.000. Bom, se tiver dúvida, você faça a continha aí, vai dar 250.000 metros quadrados. Essa é a área desse parque que tem esse formato triangular. Logo, se a área do parque tem 250.000 metros quadrados e eu sei que área é base, a base é 400, vezes a altura, que é o que eu quero descobrir, que é a parte por onde o padre caminha, dividido por 2, tem que dar 250.000. Posso fazer o MMC dos dois lados, lembrando que essa é uma forma de resolver, certo? É uma equação. Como que ficaria? MMC de 2 e 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 400H dá 400H. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 250.000 dá 500.000. Posso cortar o 2, né? É uma simplificação. Logo, a altura é 500.000
dividido por 400. Posso fazer a simplificação por 10 por 10 por 10 por 10, que é a mesma coisa que cortar os zeros. 5.000 dividido por 4 dá 1.250 metros. 1.250 metros é a distância, então, que o padre vai caminhar. A alternativa correta é a alternativa A, até chegar ao altar. Tudo certo? Professor, por que deu metros e não deu metros quadrados? Boa pergunta. A minha área está em metros quadrados. Isso daqui está em metros quadrados. E aqui embaixo, esses 400 estão em metros. Metro quadrado é metro vezes metros. Metros vezes metros dividido por metro, posso simplificar, o que sobra são só metros. Correto? Vamos fazer a 2. Essa 2 é fácil. Para expor toda a sua linha de produtos em uma feira de negócios, uma empresa dividiu a área total de seu stand em 3 quadrados e 6 retângulos, como mostra a figura. As partes sombreadas na figura, que têm áreas iguais, ou seja, essa área é igual a essa, foram destinadas à exposição da linha de som automotivo e irão ocupar juntas. Ele está perguntando aqui, nesse exercício 2, quanto que é a área R6 mais a área R5, sabendo que R6 é igual a R5. Vamos lá, vamos calcular a área R6. Aqui nós temos um quadrado de 36 metros quadrados. Como que eu faço para descobrir o lado? É só aplicar raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, aqui tem 6 e aqui tem 6. 6 vezes 6 dá 36. Logo, esse lado aqui também tem 6. E esse lado aqui, que é igual a esse, também tem 6. Legal. Aqui eu tenho um quadrado, que é esse aqui é 3. Como que eu faço para descobrir o lado? Só aplicar raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 dá 4. Esse lado aqui tem 4. Se esse lado tem 4, esse daqui também tem 4. Se esse lado tem 4, esse daqui também tem 4. Olha só que molezinha. Logo, essa área R6 é 6 vezes 4. De onde você tirou isso, professor? A área de um retângulo não é base vezes altura? A base é 6, a altura é 4, que dá 24 metros quadrados. E qual seria a área R5? A área do stand R5 também é 6 vezes 4. Segundo o desenho aí, 6 vezes 4 também dá 24 metros quadrados. A área R6 mais R5 dá 24 mais 24, que dá 48 metros quadrados. A alternativa que responde à questão é a alternativa B. Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima. Questão 3, que diz o seguinte: as medidas em centímetros dos lados de um triângulo retângulo são números pares consecutivos. Sabe-se que o perímetro, que é a soma de todos os lados, desse triângulo é igual a 24. Nesse caso, é correto afirmar que a área desse triângulo. Então, ele fornece uma forma de calcular o perímetro, mas ele quer saber a área. Vamos lá, o nosso triângulo é um triângulo retângulo. O que isso significa? Que eu tenho um lado que tem um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. O problema também fala que o lado são pares consecutivos. Se esse é x, esse tem que ser x mais 2, e esse lado tem que ser x mais 4.
para ser pares consecutivos. Ele fala também que o perímetro é igual a 24 centímetros. E perímetro não é a soma de todos os lados? Sim. Logo, x, que é esse carinha aqui, mais x mais 2, mais x mais 4, tem que dar 24. X mais x dá 3x. 2 mais 4 dá 6, que é igual a 24. 3x é 24 menos 6. X é igual a 18 dividido por 3, que dá 6 centímetros. X é 6 centímetros, que é só um lado do meu triângulo retângulo. Esse lado tem 6, esse tem 10, que é 6 mais 4, e esse tem 6 mais 2, que dá 8. Ele quer calcular a área. A área é base vezes altura dividido por 2. E aqui que eu tenho que tomar muito cuidado, porque a altura, como nós aprendemos, e se você tem dificuldade nisso ainda, dá uma olhadinha lá na matéria de área do triângulo, a altura ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, se a base é x mais 6, que é 8, a altura tem que ter 6, não pode ser 10. Se você usar o 10, você vai errar, porque 10 é hipotenusa. Hipotenusa não entra no cálculo de área do triângulo. Então, a área é a base, que tem 8, vezes a altura, que tem 6, dividido por 2. Posso simplificar. Por 2 dá 1, por 2 dá 3, 8 vezes 3, 24, e aqui são centímetros quadrados. A alternativa correta é a B. Espero que você tenha entendido e vamos para a próxima. Vamos ler o problema 4, que diz o seguinte: Marcos aplicou R$ 5.000 durante 4 meses no regime de juros simples e usou todo o valor, que é o montante recebido, ao final da aplicação para pagar a entrada. Então, o montante foi só para pagar a entrada. Na compra de um carro cujo preço total foi de R$ 27.500, se a entrada correspondeu a 20% do preço total do carro, então, qual é a taxa mensal de juros simples dessa aplicação? Vamos lá. A primeira coisa, nós temos o capital, que o problema fala que é R$ 5.000. O tempo da aplicação, que foi de 4 meses, e ele quer saber a taxa em porcentagem ao mês. Com que eu tenho que me preocupar? Se taxa e tempo estão na mesma unidade. Maravilha! O tempo está em meses, a taxa vai estar em mês também. Perfeito, vai dar certinho. Agora, uma informação importante. Ele fala que o montante recebido, com esse montante, e o que é um montante? O montante é o capital mais os juros. Com esse valor, ele conseguiu pagar a entrada. Isso está escrito no problema. E de quanto que foi a entrada? A entrada corresponde a 20% do preço total ou do valor total do carro, que é R$ 27.500. Professor, no que isso vai me ajudar? Já vou mostrar. Posso simplificar. 20 vezes 275 dá R$ 5.500. Se R$ 5.500 é o valor do capital mais os juros, que está aqui, capital mais os juros, e só o capital é 5.000, de quanto que será os juros? Os juros será de R$ 500. Opa! Da onde saiu esses R$ 500?
5.000, o capital. R$500, os juros. O montante, 5.000 mais 500. Perfeito. O que ele quer descobrir agora? Ele está perguntando sobre a taxa. Como que a gente calcula a taxa? 100 vezes os juros dividido pelo capital vezes o tempo. Professor, eu não lembro disso. Maravilha. Dá uma olhadinha nas aulas de juros simples para poder lembrar, porque isso cai na prova. 100 vezes os juros, que é 500, dividido pelo capital, que é 5.000, vezes o tempo, 4 meses. Posso simplificar tudo o que for possível. Posso dividir por 10, por 10, por 500, por 500. 10 dividido por 4 dá 2,5. O quê? Por cento ao mês. Como que eu sei que está ao mês? Porque o meu tempo é mensal. Resposta: alternativa C. Beleza? Espero que você tenha entendido. Não entendeu? Para o vídeo, assiste a aula de juros simples para poder voltar aqui e tentar refazer. Vamos para 5. Leitura da questão 5. Se somarmos os quocientes, o que é quociente? É o resultado de uma divisão, obtidos pelas divisões de 4 por 6, 10 por 12 e 10 por 20, obteremos um resultado final que eu preciso saber, somando esses quocientes, qual é o resultado final que nós vamos obter. Fazendo a questão 5, vou somar os quocientes. Quais são os quocientes? 4 dividido por 6, está aqui, 4 dividido por 6, adicionado por 10 dividido por 12, adicionado por 10 dividido por 20. São esses quocientes que nós precisamos adicionar para ver no final o que vai dar. Vamos lá, eu vou simplificar. Por 2 dá 2 por 2, dá 3 mais. Por 2 dá 5, por 2 dá 6. Professor, mas na adição eu posso simplificar? Na verdade, eu não estou simplificando todos os valores, eu estou aqui transformando essas frações em frações equivalentes menores. Por 10 dá 1, por 10 dá 2, para fazer uma conta menor. MMC de 3, 6 e 2 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 5, 5. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 4 mais 5, 9, mais 3 dá 12. 12 dividido por 6 dá 2. 2 é o resultado e é a soma de todos esses quocientes. E 2 é o quê? 2 é par. A alternativa que responde à pergunta é a alternativa C. Já vou aproveitar o espaço aqui para fazer a 6, que a 6 também é facinho. O retângulo ABCD foi dividido em 8 triângulos. O problema já fala que já foi dividido em 8 triângulos aqui, que são iguais. O número desses triângulos que devem ser integralmente pintados para que a área não pintada, ou seja, não colorida, seja 0,625 da área total do retângulo é... Então, a pergunta é quanto que eu tenho que pintar para que a área não pintada seja 0,625. A primeira coisa que eu faria aqui era descobrir que fração esses 625 milésimos representa. Como que eu faço isso? Escrevo na forma de fração, 625 milésimos. Aprendemos isso? Aprendemos. O que eu faço depois? Simplificaria. Por quanto? Eu posso ir de 5 em 5, ou se você souber, já pode ir direto. Professor, eu não sei. Então tem que fazer por partes. Por 5 em cima, por 5 embaixo. Aí você vai ver que dá por 5 de novo, vai fazer por 5 em cima, por 5 embaixo de novo, até chegar na resposta aqui, que vai ser 5 oitavos. Olha só que legal. 5 oitavos, então, é a fração não colorida que eu desejo. Mas a pergunta não é sobre ela, mas
qual a fração que eu tenho que colorir? Que fração que eu tenho que colorir? Vou perguntar aqui de novo. Ó. Vou fazer a pergunta de novo. Qual é o número de partes desse triângulo que devem ser pintadas integralmente para que a área não pintada seja essa? Para que a área não pintada seja essa, eu tenho que pintar quantas partes? Eu tenho que pintar 3 partes para que a área não pintada seja essa. Alternativa C. Nossa, professor, muito confuso ou muito fácil, né? Se é muito confuso, você precisa voltar nessa questão, ler de novo ela com cuidado, tentar refazer, porque a cada vez que eu vou refazendo, vai ficando mais fácil de entender, tá bom? E na dúvida, se persistir, pode me procurar lá no WhatsApp que eu ajudo você. Vamos para a próxima. Vamos fazer a leitura da questão 7. Se 1/3 do quadrado de certo número inteiro e positivo é igual a 27, então a raiz quadrada positiva desse número é igual... Vamos para a solução. Eu vou falar que esse número é x. Logo, 1/3 do quadrado desse número é igual a 27. Vou resolver isso aqui. MMC de 3 e 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1x ao quadrado dá x ao quadrado igual. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 27 dá 81. Posso simplificar. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. X é igual a mais ou menos 9. Só que ele quer o número x? Não, ele quer o quê? A raiz quadrada positiva do valor positivo. Logo, o que ele está perguntando é sobre a raiz quadrada do número positivo. E a raiz quadrada do número positivo é 3. Alternativa D responde a questão. Questão 8. Uma escola tem 4 classes do 9º ano, todas com o mesmo número de alunos. Um determinado dia, por causa da greve nos transportes coletivos, constatou-se que, na classe A, 2/5 faltaram. Na classe B, 40% faltaram. Na classe C, 5 a cada 2 estavam presentes. E na classe D, 6/10 estavam presentes. Desse modo, é correto afirmar que as classes do 9º ano que tiveram números iguais de faltas, nesse dia foram apenas... A pergunta é sobre o número de faltas e não de presenças. Então, vamos lá. Na classe A, faltaram 2/5 dos alunos. Na classe B, faltaram 40% dos alunos. 40% dos alunos faltaram. Posso simplificar por 20 dá 2, por 20 dá 5. Ou seja, aqui e aqui já são iguais. É o mesmo número de faltas. Na classe C, faltaram 5 a cada 2 alunos estavam presentes. Então, 3 a cada 5 faltaram. Então, já não é igual. E na última sala, na sala D, faltaram... Ele fala que 6 a cada 10 estavam presentes. Então, faltou o restante, que é 4/10. Posso simplificar por 2. Dá 2, por 2 dá 5. E tenho aqui
o mesmo número de faltas na classe A, na classe B e na classe D. A resposta seria a alternativa C. Questão 9. Em julho, como o inverno parecia ainda não ter chegado, uma malharia decidiu-se por uma liquidação, baixando os preços em 10%. No mês seguinte, então com um frio danado, a malharia resolveu aumentar os preços em 15%. Em relação aos preços praticados antes da liquidação, pode-se afirmar que, no período considerado, ou seja, de julho a agosto, o que aconteceu? Um aumento ou uma queda? E se foi um aumento ou uma queda, de quantos por cento? Vamos resolver a questão. Antes da liquidação, vou colocar aqui, antes da liquidação, o preço era 100%. Por quê? 100% é o total, é tudo. Aí o que aconteceu? Em julho, teve uma liquidação e desse 100% foi tirado aí 10%. Só lembrando que eu expliquei para vocês que toda a porcentagem, quanto que é 10% de 100%? Toda porcentagem de 100% é igual a ela mesma. Logo, 10% de 100% é 10%. 30% de 100% é 30%. Então, 10% de 100% é 10%. Em julho, o preço passou a ser 90%. Certo? Então, esse preço é o preço que passou a ser em julho. Aí, o que aconteceu em agosto? Em agosto, o problema fala que teve um aumento de quanto? De 15%. Então, em agosto, teve um aumento de 15%. Só que sobre que valor? Sobre os 90%. Por quê? Porque o preço em agosto já não era mais 100%, era 90%. Agora eu preciso fazer essa conta. Posso simplificar. 9 vezes 15, vou fazer a conta aqui, dá 135, mas eu vou fazer, por caso alguém tenha dúvidas. 9 vezes 5, 45, vão 4, ficam 5. 9 vezes 1, 9 mais 4, 13, dá 135. Só que dividido por 10, uma casa para a esquerda dá 13,5%. Isso daqui foi só o aumento. Quanto passou a custar em agosto? Era 90%, porque teve uma queda. Se aumentou mais 13,5%, somando esses dois, passou a custar 103,5%. Esse é o preço final em agosto. Agora vem a pergunta: o que aconteceu antes da liquidação, que era 100%, e agora em agosto, que é 103,5%? Aconteceu um aumento de quanto dessa diferença, que é 3,5%. Alternativa E, um aumento de 3,5%. Tá? Cuidado com essas contas de porcentagem, para não fazer essas contas do tipo, diminuiu 10, aumentou 15, então teve um aumento de 5. Por que isso não existe? Porque não era mais um aumento de 15% sobre 100%. Era um aumento de 15% sobre 90%. E aí eu preciso calcular. Não daria certo essa ideia. Beleza? Vamos fazer a última. Questão 10. Fazendo um bolo de chocolate, Maria gastou com os ingredientes R$ 11,20. Se ela quiser obter um lucro de 150% sobre o que gastou, vendendo cada fatia por R$ 1,40, o bolo deverá ser dividido. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir nessa questão é quanto que Maria deverá receber. Olha só. Maria quer ter um lucro de 150%. Então, ela precisa receber R$ 11,20, que é esse valor, mais o lucro, que é 150%
desse valor. É tudo isso que ela quer receber. Logo, 11,20 mais, posso simplificar, vou fazer a conta, 11,2 vezes 15, porque eu faço numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 5 vezes 2, 10, vai 1, fica um 0. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Somando, eu tenho 0, eu tenho 8, 6, 1. Uma casa depois da vírgula, só que esse 168 ainda vai ser dividido por 10. Nessa divisão por 10, uma casa para a esquerda vai dar 16,80. Somando 11,20 com 16,80, dá um total de R$28. Esse valor é quanto ela quer receber. Por quê? Ela quer ter um lucro de 150%. Então, ela precisa receber os 11,20 mais os 16,80. Em quantas fatias ela deve dividir esse bolo se cada fatia vai custar R$1,40? Se ela quer receber R$28, a conta que eu vou fazer é 28 dividido por R$1,40. Igual às casas depois da vírgula, corta as vírgulas, 280 dividido por 14. 28 por 14 dá 2. 0 vezes 14 dá 0. Ela precisa de 20 fatias para poder ganhar esses R$28 e ter aí um lucro de 150% sobre o valor. Porque 11,20 ela gastou para fazer o bolo. Então, o lucro de 150% dá um lucro de 16,80. Perfeito? Alternativa E resolve o problema. E aqui nós terminamos mais uma folha. Espero que vocês tenham entendido as questões. Façam, refaçam e continuem firmes estudando. E até a próxima.